1933, nasce uma nova Constituição Portuguesa. Redigida pela figura incomparável de António de Oliveira Salazar e coadjuvada por militares participantes do governo da época, esta Constituição evidencia, desde a sua primeira linha, que estaria para se formar um governo altamente autoritário em Portugal. Assim foi feito. Desde 1933 até 1974, Portugal viveu sob o regime do Estado Novo. Podemos dizer que nasceu um novo país, um novo Portugal. Com um povo oprimido e descontente, onde os pobres morriam pobres e a ambição não era suficiente para desmoronar os pilares de um Estado forte, Portugal remou contra a maré no quadro da geopolítica internacional. Quando os regimes autoritários começaram a desfazer-se, o português sofria manutenções aparentes. Quando o Bloco Ocidental nos pedia para mudar de política, replicávamos firmemente que o nosso povo era feliz assim. E quando nos explicaram que as colónias tinham direito à sua autodeterminação, dizíamos que Portugal ia do Minho a Timor. Era certo que o regime era inviável a longo prazo. Sempre relutante e servindo-se do extermínio de liberdade do povo, Salazar arrastou o problema até 1968, quando foi afastado do poder por motivos de saúde. Com Marcelo Caetano na sucessão, viu-se a primeira esperança de liberdade rapidamente cortada pelo medo de um golpe de Estado. No entanto, durante a Primavera Marcelista, o presidente do Conselho percebeu que a longevidade do regime estava em crise. Portugal e o Futuro, de António Spínola, lido num sorvo por Caetano, revia a política colonial e a instabilidade governativa das estruturas do Estado Novo, sendo fator-chave neste processo. Sem mais remedeios para a situação herdada desde o Estado Novo, o povo português esperou o dia em que os militares se colocassem do seu lado. Aguentaram anos e anos em silêncio, até ao dia em que tudo mudou. Durante mais de 4 décadas, Portugal viveu sob a ditadura do Estado Novo. A censura, a repressão e a guerra colonial tornavam a vida insustentável para muitos. O descontentamento crescia não apenas entre o povo, mas também dentro das próprias Forças Armadas. Foi nesse cenário que um grupo de oficiais inconformados decidiu agir. Assim, nasceu o movimento das Forças Armadas, MFA, que traçou um plano para derrubar o regime. Antes do 25 de abril, uma tentativa prematura de revolta ocorreu a 16 de março de 1974, conhecida como o Golpe das Caldas. Os militares do Regimento de Infantaria 5, nas Caldas da Rainha, tentaram avançar sobre Lisboa, mas foram rapidamente travados. Apesar do fracasso, o incidente confirmou que havia uma movimentação real dentro das fileiras militares e reforçou a necessidade de um plano mais bem estruturado. Na noite de 24 para 25 de abril de 1974, as senhas musicais combinadas começaram a soar pelo país. Às 22h55 e depois do adeus, de Paulo de Carvalho, foi transmitida pelos emissores associados de Lisboa, marcando o início das operações militares contra o regime. À 00h20, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, ecoou pela rádio Renascença. Era o sinal de que as operações militares estavam em marcha. Os militares saíram dos quartéis e espalharam-se estrategicamente por Lisboa. O aeroporto de Lisboa, as estações de rádio e televisão e as principais vias de acesso foram rapidamente ocupados, impedindo qualquer reação do regime. Salgueiro Maia, um dos rostos mais emblemáticos do 25 de abril, comandava as tropas vindas de Santarém. Ao chegar ao Terreiro do Paço, deparou-se com uma força de infantaria leal ao regime, liderada pelo brigadeiro Junqueira dos Reis. No momento tenso, Salgueiro Maia enfrentou o brigadeiro e exigiu a rendição das suas tropas. A hesitação pairava no ar, mas, sem vontade de disparar contra os camaradas, os soldados leais ao regime optaram por se render. Foi uma das grandes vitórias da Revolução. Com Lisboa praticamente sob controle do MFA, Marcelo Caetano refugiou-se no quartel do Carmo, na esperança de negociar uma transição pacífica. O quartel foi cercado por militares e milhares de populares que se juntavam nas ruas para apoiar a Revolução. Durante horas, Caetano recusou render-se, temendo que o poder caísse na rua. Foi apenas quando o general António de Spínola, uma figura moderada, aceitou tomar as rédeas da transição que Caetano cedeu. Pouco depois, foi escoltado para o aeroporto e exilado no Brasil. Apesar da tensão, a Revolução foi surpreendentemente pacífica. Apenas 4 pessoas perderam a vida, vítimas de disparos da PIDE. Já ao final do dia, o momento mais icónico aconteceu quando uma florista começou a distribuir cravos vermelhos aos soldados. Estes colocaram as flores nos canos das suas armas, simbolizando que aquela revolução não seria feita com sangue, mas com esperança. Foi assim que nasceu a expressão Revolução dos Cravos. O
fim do Estado Novo não trouxe uma transição imediata para a estabilidade. A queda do regime de Marcelo Caetano não significou, no imediato, uma passagem tranquila para a democracia. Pelo contrário, a Revolução, embora vitoriosa, desencadeou um processo complexo e por muitas vezes violento de transformação política, económica e social, em que se enfrentaram ideais e projetos distintos. Imediatamente após a Revolução, o país foi governado pela Junta de Salvação Nacional, presidida por António de Spínola, que assumiu uma posição de liderança no período inicial da Revolução. Spínola, militar com uma postura mais moderada e conservadora, acreditava numa transição cautelosa e gradual. A gestão do governo provisório, inicialmente presidido por Adelino de Palma Carlos, revelou-se, contudo, insuficiente para gerir as tensões internas entre as diferentes forças políticas e militares. Em julho de 1974, a liderança do governo foi entregue a Vasco Gonçalves, um militar mais alinhado com os ideais de extrema-esquerda, nomeadamente com o Partido Comunista Português, PCP, que defendia a radicalização da Revolução e a implementação de profundas reformas sociais e económicas. Sob a sua liderança, o segundo governo provisório acelerou a nacionalização dos setores estratégicos da economia, incluindo a banca, as indústrias-chave e as seguradoras, e implementou a reforma agrária que provocou a ocupação de terras no Alentejo e outras regiões. Estas medidas geraram grande agitação social, polarizando a sociedade portuguesa entre os que defendiam uma transformação profunda e os que temiam a instalação do regime comunista. Em paralelo, o PREC, processo revolucionário em curso, gerava enorme instabilidade, o que culminou na tentativa de golpe de 11 de março de 1975, liderado por António de Spínola e setores mais moderados, que pretendiam evitar uma radicalização da Revolução que conduziria o país a um totalitarismo de esquerda. A tentativa falhou, e a resposta do MFA foi rápida, levando ao afastamento definitivo de Spínola. A falha deste golpe foi um marco no fortalecimento da ala mais radical do movimento. O momento decisivo para a estabilidade de Portugal chegaria com o 25 de novembro de 1975, quando a extrema-esquerda, com o forte apoio de setores militares, tentou novamente consolidar o processo revolucionário e impedir a normalização política. A tentativa de golpe, em apoio ao Otelo de Saravia de Carvalho, organizada por líderes da ala radical do MFA, foi rapidamente contrariada por militares moderados, leais a Ramalhianes, que, com o apoio de unidades paraquedistas e blindados, conseguiu restaurar a ordem e a normalidade institucional. Este episódio foi decisivo para afastar a ameaça de uma revolução comunista e garantir o regresso à estabilidade democrática. Com a realização de eleições livres e a aprovação da Constituição de 1976, que consagrou um regime semipresidencialista e garantiu a separação de poderes, o país entrou numa fase de normalização política e institucional. O Partido Socialista, PS, liderado por Mário Soares, venceu as primeiras eleições legislativas e Ramalhianes foi eleito Presidente da República, consolidando o processo de transição e assegurando um novo rumo para o país. Portugal, depois de um percurso atribulado, conseguiu estabilizar-se como uma democracia sólida e plena, afastando-se da ameaça de um regime autoritário de esquerda. O caminho foi longo e marcado por tensões, mas o 25 de Abril e os episódios subsequentes, como o 11 de Março e o 25 de Novembro, revelaram a enorme capacidade de resistência do país à imposição de sistemas autocráticos. Com a adesão à Comunidade Económica Europeia, CEE, em 1986, Portugal deu um passo decisivo para a sua integração na Europa, consolidando a sua democracia e garantindo um futuro de prosperidade e estabilidade política e económica. A história do Estado Novo e da Revolução dos Cravos é um testemunho poderoso da resistência e da vontade de mudança do povo português. Durante mais de 4 décadas, viveu-se sobre um regime autoritário que suprimiu liberdades, censurou opiniões e travou o progresso social e económico. No entanto, a coragem de um grupo de militares e a esperança de um povo silenciado permitiu que, a 25 de abril de 1974, se abrisse um caminho à liberdade, sem violência, mas com firmeza. O processo que se seguiu à Revolução não foi isento de conflitos e incertezas. O PREC revelou as profundas divisões ideológicas existentes no seio da sociedade e do próprio MFA. E só com o 25 de novembro de 1975 se começou a traçar um rumo mais estável e democrático. A Constituição de 1976,
as eleições livres e a integração europeia foram passos fundamentais para consolidar o novo regime e assegurar direitos que, durante décadas, foram negados. Hoje, Portugal é uma democracia consolidada que carrega na sua memória coletiva o peso do passado autoritário e a glória da conquista da liberdade. O 25 de Abril permanece como um marco histórico e um símbolo da capacidade de um povo se unir e levantar-se, mudar o seu destino. Com flores em vez de balas, com coragem em vez de medo e com a certeza de que a liberdade, uma vez conquistada, deve ser sempre preservada. Olá, sou o Carlos Loureiro, ex-combatente da Guerra Colonial em Moçambique. Pertencia à Companhia de Cavalaria 2787 com o número de soldado 103.621 de 70. Estou aqui para prestar o meu testemunho em relação à guerra. Como foi chamado para a Guerra Colonial? Foi à altura de ir à inspeção. Fui à inspeção a Vila Real, fiquei apurado e a partir daí fui chamado para a recruta, fiz a recruta em Vila Real, fui ter a especialidade em Santa Margarida de Cavalaria e a partir daí fui mobilizado para Moçambique. O que sentiu ao saber que ia para Moçambique? Já conhecia o território? Não conhecia o território, foi um bocado chocante, mas porque nunca tinha saído de Portugal para lado nenhum. Como foi a viagem até Moçambique? A viagem até Moçambique foi um bocado atribulada. Embarcamos em Alcântara no barco Niassa e fizemos escala na Madeira, em Angola e em Lourenço Marques. Depois de Lourenço Marques partimos para a Beira, onde fomos desembarcar. No dia seguinte fomos em direção a Tete, onde fomos aquartelar e depois, passados uns dias, seguimos então em coluna para Gago Coutinho. Que função desempenhava no Exército? Quais eram as suas principais responsabilidades? As funções eram primeiro cabo da Cavalaria 2787. As responsabilidades tínhamos que nos guardar todos uns aos outros, sempre à espera do pior. Como era a vida no dia-a-dia? No dia-a-dia era pacífico, pronto, não havia qualquer problema. À noite é que era pior, a gente tinha mais receio, estamos sempre à espera de ser atacados. Tinham boas condições ou havia muitas dificuldades? Havia muitas dificuldades, as condições eram fracas e depois quando íamos para o mato, andávamos lá uma semana, coração de combate, às vezes havia falta de água, tínhamos de sujeitar, beber água nas poças onde os animais pisavam e vínhamos os comprimidos, é verdade, mas era aquilo que a gente passava por lá, dormíamos mal e até que sempre à espera daquilo que pudesse acontecer até que regressámos ao quartel. Como era o ambiente entre os soldados? Sentiam-se motivados ou dominava o cansaço e o desânimo? Havia cansaço, havia desânimo, mas além de tudo tínhamos que nos motivar uns com os outros, porque aquela era a nossa vida e tínhamos que cumprir e era aquilo que a gente fazia. Como lidavam com o medo e a incerteza? O medo, lidávamos com o medo e a incerteza, mas estávamos sempre à espera, sempre à espera que aparecesse uma emboscada, quando íamos para o mato, ou coisas assim do género, né, que nos pudesse fazer ter um bocado de receio. O que mais chocou durante a guerra? Alguma situação em particular ficou marcada na sua memória? O que mais me chocou foi quando vim de férias, no regresso a Gago Coutinho, íamos numa barlié, tivemos um acidente, fomos parar ao rio, ainda bem que o rio não levava água, e dali ficaram muitos feridos. Eu parti o maxilar, colegas com a bacia partida, outros com as pernas, e se naquela altura tivesse aparecido algum turra, a gente lhe chamava, aí teríamos sido todos mortos, mas por acaso não apareceu ninguém, apareceu uma patrulha que andava na picada, a picada, e então até depois lá nos vieram com outros carros levar para Gago Coutinho. Onde estava no dia 25 de abril de 1974? Como recebeu a notícia da Revolução? No 25 de abril de 1974 já tinha passado a minha disponibilidade, estava em Lourenço Marques, estava a almoçar em casa de uma irmã, e foi quando a gente soube através da rádio que tinha havido 25 de abril em Portugal. O que mudou na sua vida a partir do dia 25 de abril? No dia 25 de abril, como eu tinha ficado em Moçambique, depois do 25 de abril, quando estava a independência em Moçambique, aquilo foi um horror. Pronto, a gente vivia com medo,
porque havia lá problemas todos os dias e a partir daí tive que regressar a Portugal. O que sentiu quando chegou a Portugal? Senti que Lourenço Marques era uma cidade importante e estava muito mais desenvolvida que estava Portugal. De que forma a guerra colonial mudou a sua vida? Mudou a minha vida, porque nunca tinha sido de Trás-os-Montes. Fui para a guerra colonial, fiquei no Lourenço Marques e a partir daí tive que vir para Portugal, fixei em Lisboa, onde trabalhei, depois tive lá uns negócios e pronto, e foi aquilo que se passou. Sentiu que os soldados, quando regressaram da guerra colonial, foram deixados de lado? Quando eu cheguei, fui pedir apoio ao IARNE e aquilo que me disseram não me deram nada. Diz que já não tinha direito, que não havia nada e pronto, e foi isso que se passou. Tive que me desarrascar. Qual foi o período em que sentiu mais medo durante a sua estadia em Moçambique? Foi quando estava a independência de Moçambique, e depois aquilo foi mau para toda a gente, não é? E então onde senti mais medo foi lá em Moçambique, quando passávamos aquelas emboscadas das pessoas que estavam à espera dos carros, e aí é que eu senti o verdadeiro medo. E foi para o cemitério, nunca me esquece. Para o cemitério de Lourenço Marques.